Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo pela manhã para termos nosso momento de escola dominical. Hoje é a nossa última lição, a última lição desse ano. A lição é de número 23 e o título dela é Uma Igreja que Ama. Nós vamos falar sobre amor nesta manhã e o texto sugerido está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. A revista sugere que leia o capítulo todo. Eu só não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas depois você ir na sua casa pode ler todo o capítulo 3 de 1 Coríntios e também a lição, né? Tem mais coisas as quais você pode ler, perceber e coisas diferentes, né, que a revista pode te levar a pensar. Então lá em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 4, a palavra diz assim: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu vou ler o último versículo 13, 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Faça uma oração junto comigo nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que te ministre nessa manhã. Papai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, que é fonte de vida, é fonte de inspiração, é direção para as nossas vidas, Deus. E que ela ilumine mesmo o nosso domingo, que ela ilumine a nossa semana, Deus, que nos traga mesmo orientação. Deus, perdoa os nossos pecados, vem usar minha vida nesta manhã, Deus, para ministrar as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Esse é o nosso desejo, aprendermos mais da Tua Palavra e sobre esta lição, em nome de Jesus. Amém. Então, essa lição de número 23, ela vai falar sobre o amor e sobre a importância de nós, como igreja, né, pensarmos sobre o amor, entendermos o que é o amor e vivermos isso no nosso dia a dia. E aí o amor, ele é sim um sentimento, né? Tem a ver com a emoção, mas não é só isso, né? O amor, ele é uma escolha. Eu aprendi que o amor é questão de escolha. A gente escolhe amar a Deus e nós escolhemos também amar as pessoas. E nós precisamos fazer essa escolha. E uma vez que a gente escolhe amar a Deus, uma vez que a gente escolhe amar as pessoas, né, nós precisamos nos empenhar mesmo em viver esse amor e aprender mais, né, sobre o que é isso dia a dia. Eu entendo que o amor ele é uma característica de Deus. O amor é o próprio Deus, né? A Bíblia fala que Deus é amor, Deus é o puro amor. E uma vez que a gente escolhe, né, conhecer a Deus, caminhar com Deus, Deus tem amor de sobra para derramar sobre a mim e sobre a sua vida. Então você quer entender sobre o amor, você quer aprender o que é amor, você quer conseguir, né, viver esse amor e que esse amor através da sua vida também alcance outras pessoas? Comece a partir de Deus, comece a partir de Jesus, que com Deus e com Jesus a gente vai conseguir aprender mais sobre amor e viver isso, né, na igreja, viver isso nas nossas casas, viver isso no nosso dia a dia. E o capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está trazendo algumas orientações para aquela comunidade. Provavelmente estava havendo algumas divisões, estava havendo algumas contendas ali no meio daquela igreja. O apóstolo Paulo, com esse capítulo 13, ele vem, né, trazer orientação. E ele fala, né, ele vai dando orientações, ele fala assim: de nada adianta você cremar o seu corpo, você dar tudo que você tem, você fazer o que for, né, se você não estiver fazendo isso por amor. Eu aprendi assim que o amor é o caminho por onde passam os dons. Quando eu falo na igreja sobre oferta, eu digo assim, né, que Deus ele olha para o nosso coração, ele olha para o sentimento, né? Ao entregar aquele envelope, ao entregar aquela oferta, né, se a gente está fazendo com alegria, se tem amor, né, nesse gesto. Pensando em outra coisa, né, nos ministérios, em formas que na nossa igreja a gente tem de servir ao Senhor, seja na intercessão, na diaconia, no louvor, né? Deus tem essa mesma atenção, né? De nada adianta cantar, de nada adianta servir, de nada adianta estar lá intercedendo, se a gente não estiver fazendo por amor, se a gente não estiver fazendo com o coração, se não tivermos, né,
prazer naquilo, se não tiver sentimento naquilo. Então o amor é o caminho por onde passam os dons. De nada adianta a gente fazer algo na igreja, a gente fazer algo até mesmo para as pessoas que fazem parte da nossa família, se a gente não aprender a colocar amor nisso que a gente está fazendo. Como eu falei, esse amor a gente só consegue aprender e consegue viver isso através de Deus e através de Jesus. E viver esse amor, né, repartir esse amor com as pessoas, né, ser na igreja, ser nas nossas casas, isso não é algo que é fácil, porque muitas vezes surgem conflitos, surgem atritos, né, dificuldades, e a gente precisa contornar isso, e nem sempre a gente quer. Muitas vezes o nosso amor está condicionado. Aí eu vou amar até certo ponto. Se a pessoa agir de forma parecida comigo, se a pessoa não me magoar, se não surgir dificuldade nenhuma. Mas a partir do ponto que surgiu uma dificuldade, a partir do ponto que eu for magoado, eu não vou mais amar. A lição ela fala que se a gente está buscando, né, e está vivendo esse amor que vem de Deus, fala que esse amor de Deus ele é suficiente para mesmo nesses momentos de conflito, mesmo nesses momentos de dificuldades, né, ele é suficiente para nos sustentar e para nos ajudar a superar isso e a continuar amando essa pessoa. Então, talvez se você esteja tendo essa dificuldade, se o seu amor é um amor que tem limite, que às vezes não vai além, talvez nós não estamos vivendo, né, tanto assim esse amor que vem de Deus. Tem mais coisas que a gente precisa aprender, tem mais coisas que a gente precisa buscar aprender com Deus, aprender com Jesus, né? A gente pode orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que nos ministre, que nos ajude, porque o amor que vem de Deus ele não é condicionado, como a gente leu ali, né? Ele é um amor que dura, que jamais acaba, no versículo 8, né? E aí em seguida a revista ela vai fazer alguns destaques, né, para a gente continuar pensando sobre isso do amor, porque isso é muito importante para nós vivermos isso como igreja, para aprendermos mesmo esse amor de Deus e de Jesus. E aí eu vou resumir aqui 3 coisas que a revista destaca, mas eu vou resumir uma frase. Tem uma frase, eu nem sei de onde é, mas eu já ouvi, que é amar sem olhar a quem. Muitas vezes o nosso amor está condicionado, a gente precisa buscar romper com isso e parar de condicionar o nosso amor. A Bíblia tem um exemplo muito bonito que é a parábola do bom samaritano, né? Que era alguém que, se fosse olhar, né, aquele judeu caído ali no caminho, por conta de uma diferença que havia entre eles, né, de uma disputa, de uma intriga, né, talvez jamais, né, pararia e ajudaria. Mas ele tinha, né, na sua vida, no seu coração, esse amor que não estava condicionado, né? Por mais que fosse uma pessoa diferente, por mais que já houvesse ali talvez algum atrito entre os povos dele, isso não limitou ele a fazer o que era certo naquele momento. Então nós precisamos viver isso e ter esse amor. E aí a revista lá, falando sobre a igreja, ela fala que muitas vezes a gente não tem essa paciência, não tem essa disposição com as outras pessoas. A gente não consegue ver. Tem pessoas que às vezes acabou de chegar, estão começando, às vezes não sabem, não aprenderam o que a gente aprendeu, ainda estão engatinhando ali na fé. A gente não tem a paciência de amar, de ensinar e de caminhar com aquelas pessoas naquele momento. E muitas vezes a gente acaba abrindo mão. Porque sabe menos, porque é diferente, a gente não tem o coração voltado ao discipulado, né? Foi algo que Jesus fez. De caminhar com 12, de caminhar com outras pessoas que o acompanhavam e de ir ensinando, de ir dividindo esse amor que ele tinha de sobra. Então, às vezes, a gente não tem essa disposição para dividir esse amor. E como eu falei, né? Se talvez te falte essa disposição, pode ser que o nosso tanque de amor esteja vazio, né? Talvez você não tá bebendo desse amor na presença de Deus. Então, se o meu tanque está vazio, como é que eu vou ter amor, né? Para derramar sobre as vidas das outras pessoas, se eu não estou passando tempo com Deus, se eu não estou procurando aprender mais sobre isso com o Senhor. Então fica essa reflexão para nós como igreja. Talvez se você tem dificuldade em amar, né, talvez você precise passar mais tempo na presença de Deus, mais tempo aos pés dele,
lendo a palavra, orando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que gere essas coisas no seu coração. Uma segunda coisa que a revista vai destacar é que o nosso amor, está lá no versículo 5, né, não procura os seus interesses. Que o nosso amor, uma outra condição pode ter, a gente ama as pessoas, né, um amor entre aspas, é pensando na vantagem que aquilo vai me dar. Eu vou amar o fulano, eu vou amar o ciclano, mas porque eu sei que se eu amar essa pessoa, eu vou ter um retorno. Então, o amor que vem de Deus não é um amor que é condicionado, que espera ter um retorno, né? Pelo contrário, é como uma semente que a gente lança, a gente não sabe quando vai nascer, como vai nascer, mas a gente faz, como diz a palavra, né? A gente faz de graça, a gente faz porque a gente sabe que é o certo, que é o melhor, porque é um amor que Deus nos alcançou primeiro e a gente tem de sobra para dividir com as outras pessoas. E por último, a revista vai destacar aquela parte que fala que o amor tudo sofre. Que às vezes na nossa mente como se fosse um conto de fadas, né? Eu vou amar porque vai ser tudo lindo, vai dar tudo certo. E o próprio Jesus, ele disse que no mundo a gente teria aflições, sim. Então vai haver dificuldades. E a revista ela faz questão de marcar aqui, né, que esse tudo sofre não é sofrer um abuso, não é sofrer uma violência, porque às vezes a gente vai pensar na questão do matrimônio, do marido, da mulher, tem pessoas que estão vivendo uma situação bem difícil e o sofrer não é se sujeitar às vezes a um abuso, sujeitar às vezes a uma violência, algo que é contra, é fora da lei, né? Algo totalmente errado. Não. Esse sofrer é a gente entender que por a gente ser pessoas diferentes, com características diferentes, às vezes vai ter coisas que a gente não concorda, vai ter, né, gestos, costumes, né, que a gente tem uma dificuldade de lidar, de conviver, e isso não pode ser motivo para a gente deixar de amar aquela pessoa ou para a gente fazer menos, né, do que aquilo que Deus espera de cada um de nós. E o grande incentivo da lição é isso, né? Que a gente entenda a necessidade de ter isso em nossas vidas, em nosso meio como igreja, para que a gente possa crescer nesse amor, né? Que vem de Deus, que é o próprio Deus e que é fundamental. Como eu já falei, o amor é o caminho por onde passam os dons, o amor é aquilo que tem que acompanhar tudo que a gente faz, né? Seja na igreja, seja em casa, seja na rua. E que assim Deus conduza a sua vida, que assim Deus ministre o seu coração nessa manhã e que você busque mesmo, né, conhecer cada vez mais desse amor, conhecer cada vez mais do Senhor para ser cada vez, né, mais capaz de amar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no seu caminho. Que Deus nos abençoe como igreja e eu quero orar com você. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por essa lição e queremos a cada dia te conhecer mais, Deus. Queremos cada dia desfrutar do amor que o Senhor tem de sobra, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e que esse amor transborde, Deus, transborde as nossas vidas, os nossos corações, Deus, e alcance a vida daqueles e daquelas que estão ao nosso redor, se na igreja, se em casa, no trabalho, onde quer que a gente estiver, Deus, que as pessoas percebam o amor que vem de Ti, que está em nossas vidas, Deus. Que assim o Senhor nos ministre, que assim o Senhor nos conduza como igreja. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana e que você busque, né, conhecer e viver esse amor todos os dias da sua vida. Deus abençoe.